questão do... O esporte tem uma filosofia há muito tempo de resgatar, né? E aproveitando até um gancho seu aí, vontade de vencer. O esporte tem essa cultura, vamos colocar assim, de resgatar alguns jogadores, traz para cá, que já foram ídolos, ou alguém, por alguma oportunidade de mercado, traz para ver, né? Apostar, vamos dizer assim, que não é o caso aqui da minha pergunta. Mas, já entrelaçando uma coisa com a outra, a chegada do Dalpozo não foi, né, bem aceita por uma parte da torcida rubro-negra. Que foi que vocês viram, né, nesse decorrer dessa negociação? Inclusive, muitas negativas ao esporte. Queria que você falasse disso também, dessa dificuldade que o próprio presidente Yuri Romão falou ontem em alguma rádio aqui do Recife, na Hits FM. Falou na Hits FM, dando crédito aqui, a respeito dessa dificuldade. Me fala do Dalpozo, dessas negativas. Por que o Dalpozo? E explicar para esse torcedor rubro-negro, por favor. Olha, em primeiro lugar, o que vocês estão vendo no Brasil? Por que estamos trazendo tanto técnico estrangeiro? Não é porque o mercado argentino, o mercado português está dominando o país. Você está numa entre-safra de treinadores. Não é? Isso está acontecendo, você tem uma dificuldade grande hoje de contratar treinador. Nós passamos por isso. Não é? Eu me recordo aqui que quando nós perdemos o jogo para o Botafogo, muita gente achava que ali a gente tinha que encerrar a relação com o Florentino e continuar com o novo treinador. E eu dizia assim, olha, contratar treinador, principalmente do perfil que o esporte quer, e que a gente quer, e que o torcedor quer, não é fácil. Não é porque tem um ou dois treinadores disponíveis no mercado que ele vai aceitar. Não é o fato do treinador não estar trabalhando que ele vai aceitar uma proposta de trabalho. Muitas vezes as pessoas acham, mas o treinador tal está parado. Isso às vezes ele está parado por opção. Ele não está parado por falta de oportunidades. Eu vou dar um exemplo aqui, e você sabe, Alessandro, a minha sinceridade, eu não sou de esconder as coisas. Nós tentamos o Anderson Moreira. O Anderson Moreira já tinha recebido proposta do Juventude e do Atlético Goianiense, 2 times de Série A, e ele preferiu não aceitar esses convites, porque ele usou o argumento que não queria se envolver com o campeonato estadual. Eu não sei se isso foi uma forma elegante, uma forma educada de dizer que não queria vir, mas ele disse que não queria se envolver com campeonatos estaduais, que ia aguardar o final dos estaduais em todo o Brasil para analisar as propostas que tinha e aí sim tomar uma decisão. Então, são cenários que existiram durante esse processo de negociação. Então, a gente já sabia que não ia ser fácil. E outra coisa, a gente precisava analisar também o elenco que a gente tem. Tem aquele ditado no futebol que é mais fácil você demitir um do que você demitir 11. Então, você tem que... O esporte tem um elenco 70%, 80% montado. Então, não adianta você pensar que vai reestruturar todo o elenco em função de um treinador. Você tem que trazer um treinador em função do elenco que você tem, do perfil e do que é que você propõe, e, sobretudo, da competição principal que você vai disputar, que é o Campeonato Brasileiro da Série B, que essa é a nossa competição. Nós queremos, e dissemos isso muito claro para todo treinador que nós conversamos, a gente não abre mão de disputar o título do estadual e não abre mão de disputar o título da Copa do Nordeste. Mas a nossa prioridade ela é o acesso à Série A. E é isso que a gente está medindo, é isso que a gente vai buscar, é essa a nossa meta principal. Então, a gente tinha que ter um treinador também com perfil de Série B, que conhecesse a Série B, que conhecesse os adversários que a gente vai enfrentar, que conhecesse os campos que a gente vai jogar, que conhecesse a logística que tem para ir para esses jogos. Isso era importante demais você ter. A gente sentiu muita falta. Às vezes você traz um treinador que nunca disputou uma Série B, que nunca enfrentou adversários que estão na Série B. Existe dificuldade sim, Alessandro. As pessoas pensam que não, que é só você chegar, montar um time, treinar, que vai dar tudo certo. Não é. Você tem que olhar o adversário, você tem que saber com quem você está enfrentando, você tem que saber quais são as metas daquele time, você tem que saber se é um time de camisa, de tradição, de torcida, você tem que saber o campo que você vai jogar. Para você ter uma ideia, o campo que nós fomos jogar lá em Picos é impraticável. O Sport, inclusive, acionou a CBF, mesmo após a eliminação. Até porque a gente entende que o futebol e a saúde dos atletas profissionais elas têm que ser preservadas. Então, independente do esporte voltar a jogar lá ou não, precisam ser tomadas providências. O campo de jogo lá não oferece nenhuma condição. E aí eu não estou falando como desculpa, não.
Eu estou dizendo que é para os jogos futuros. Não é porque nós perdemos jogadores, está aí, Everton Felipe precisou de cirurgia, está aí o William, que até agora não voltou, com lesão no tornozelo, com entorse no tornozelo. Nós perdemos o Sander por 2 jogos, também por lesão no tendão, em virtude do gramado, da cancha que nós encontramos no Pico. Nós tivemos a substituição do Pedro Nares também naquele momento, não é? Já um atleta que conseguiu recuperar mais rápido, mas todos em função do gramado, do campo, da cancha que nós jogamos. Então é importante que você também tenha um treinador que conheça. E aquilo que eu disse ontem na apresentação, né? Isso eu escutei de um ex-presidente do esporte, a qual eu admiro muito, campeão pelo esporte, que ele dizia, para vir jogar no esporte tem que ter vontade, o olho tem que brilhar quando recebe o convite. Se não tiver vontade, e às vezes você vai atrás, isso se aplica também a jogador, você vai atrás de um jogador, a negociação demora muito, depois que a negociação termina, não é a parte salarial, é quando você vai encaminhar o contrato, o atleta vem pedir auxílio moradia, depois que você negocia o auxílio moradia, o atleta vem pedir um aluguel de um carro, depois que você negocia aluguel de um carro, o atleta vem pedir passagem aérea para ele, para a família, chega uma hora que é melhor ele ir embora. Chega uma hora que é melhor você não contratar, porque um atleta ou um treinador que sai colocando tanta dificuldade para vir, tanto empecilho, tanto mimimi, tanto mais, é melhor ele não vir. Não é? A gente sabe das dificuldades de enfrentar uma Série B, não é? Volto a dizer, nós estamos jogando uma Série B, existe isso no mercado, sim, tem atleta, tem treinador que não quer jogar uma Série B, tem atleta que prefere, muitos ao longo desses meses, desse início de temporada, receberam proposta do esporte, ficaram segurando a proposta do esporte, analisando, e eu vou dar um exemplo aqui, o caso de Zé Wellison, não é? Era um jogador que a gente tinha muito interesse na permanência dele, conversamos com o Atlético Mineiro reemprestou, né? Optou por reemprestar esse atleta ao esporte, a gente já tinha liberação do Atlético Mineiro, e o jogador, formalizamos uma proposta por escrito, né? Um sacrifício grande que o esporte ia fazer, porque é um atleta que não é barato em termos de salário, é caro, para quem está na Série B, é muito caro, não é pouco caro não, mas nós entendíamos, pelo que ele apresentou o ano passado, que era um atleta que nos ajudaria muito nessa temporada, fizemos de tudo, mas o atleta preferiu jogar uma Série A. O atleta tendo, inclusive, apartamento aqui em Recife, todo mundo pôde acompanhar, quem seguia ele nas redes sociais, que ele estava aqui em Boa Viagem, no apartamento dele da temporada passada. Ele sequer chegou a se apresentar ao Atlético Mineiro, que era o clube detentor dos direitos econômicos e federativos dele. Não é? Ficou aqui aguardando, recebendo proposta, aguardando proposta do exterior, não chegou ao exterior, e depois ficou aguardando proposta de Série A e foi para Fortaleza, que é o time que está na Série A. A gente enfrenta, eu estou dando esse exemplo, não é? Inclusive citando nomes, dando exemplo bem pontual, sendo bem objetivo, para mostrar como é a realidade. Muitas vezes o treinador, o torcedor não entende isso. Não é? E a gente precisa ter essa realidade. Isso é uma realidade, isso não é um discurso, não é? Isso não é uma desculpa, isso é a realidade, Alessandro e Pedro. Não é? Existe dificuldade, sim, na hora de contratar, pelo fato de você estar na Série B. Existe dificuldade, sim, pelo histórico, não é, de mal pagador que o esporte tinha ainda. Existe essa realidade. Hoje, quando você vai atrás de um atleta, não é, e pelas redes sociais, e pelo leque de amigos, de amizades que esses atletas têm, não é, é natural que qualquer atleta que você vá atrás no Brasil, não é, ele ligue, ele tem algum amigo que esteja no Esporte Clube do Recife ou que passou recentemente pelo esporte. Então ele liga e pergunta como é que estão as coisas aí, estão pagando em dia, como é que está a logística, não é, o clube está abandonado, não é, o clube está bem estruturado. Essas perguntas são feitas, Alessandro. E isso, muitas vezes, não é, se você tem um feedback negativo de um colega teu, não é, o jogador não vem. Não é? Então, isso acontece. O torcedor precisa compreender que o esporte está nesse resgate da sua credibilidade nacional, em termos de pagamento, em termos de reestruturação dos seus departamentos, de reestruturação da sua logística, em reestruturação do seu equipamento físico e móvel. Né? Isso tudo está sendo, né, reestruturado. Né? E o esporte está galgando, voltando a galgar a credibilidade no mercado nacional, no mercado internacional. Não é? A gente está gerando fatos positivos, notícias positivas. Não é? Isso faz com que o esporte seja também um atrativo. O jogador, às vezes, ele vem para ganhar menos, não é? Mas se ele tiver segurança. Não é? Se ele tiver segurança do projeto, será um projeto vitorioso. Se ele tiver segurança da estrutura do clube, se ele tiver segurança de pagamento, às vezes ele prefere até vir ganhando menos do que correr um risco. Isso é mercado. Não é? E a gente tem visto isso muito em qualquer cenário, fora do esporte,
não é? Quando eu digo dos esportes, não é? Fora disso, no mercado comercial, não é? Isso acontece muito, Alessandro. O Augusto, esse elenco do esporte, ele necessita de um paizão, daquele técnico enérgico, e dentro desse questionamento, o Dalpozo, ele é mais para paizão, ele é enérgico. Como é que vocês viram essa situação para encaixar com a necessidade, com o elenco? Eu acho que, como todo paizão, na hora de cobrar, tem que cobrar. Acho que um bom pai é aquele que dá carinho, aquele que acolhe, aquele que dá conselho, mas na hora de cobrar, ele cobra. Esse é o perfil do Dalpozo. Você não tem a menor dúvida que ele fará tanto essa parte do acolhimento, não é, de tratar de gestão de grupo, ele é muito bom nesse sentido, mas na hora de precisar, não é, dar a chamada, seja ela individual, porque você tem também aquele cenário onde você precisa conversar individualmente com o atleta, e tem cenários que a chamada tem que ser coletiva. Né? Isso é importante que aconteça, isso faz parte do futebol, esse é o perfil do Dalpozo, inclusive já colocado ontem na apresentação dele, né? Já foi colocado de forma muito clara. Na hora que tiver que chamar, ele vai chamar. Né? Na hora que tiver que passar a mão, ele vai passar a mão. Na hora do elogio, ele vai elogiar. É assim que tem que ser feito. Né? Agora, não pode você deixar passar como se as coisas não estivessem acontecendo. Né? Isso tem que estar atento, tem que viver o dia a dia do clube. Né? Eu já tive treinadores nessas passagens que eu tive no esporte, que o treino era às 15 horas, Alessandro, o treinador chegava às 5 para as 15. Não é? Terminava o treino, ele trocava de roupa e ia embora. Não é? A gente precisa de treinador que vivencie o clube. Não é? O horário de treino é uma coisa, mas o horário de expediente é outra. Você tem que estar lá dando expediente, planejando, acompanhando, verificando as coisas, conhecendo a infraestrutura do clube, porque isso também é um papel do treinador, de conhecer o que ele tem em casa, não é, de estar acompanhando jogos, inclusive jogos e treinos nos horários que não tiver treino do profissional, treino da base, para saber o que ele dispõe lá na base, na hora que ele precisar, saber como é que o clube funciona estruturalmente, porque o treinador ele tem que participar do projeto do clube. Né? Eu entendo dessa forma, que ele tem que participar, que ele tem que acompanhar, ele tem que ver o clube também lá na frente. Ele não pode só ver o clube no presente, ele tem que enxergar na frente.